Boas pessoal, cá estamos nós mais uma vez para falar do último jogo do Porto, desta vez contra o Estoril, no estádio do Dragão, e o Porto a alinhar aqui com 11 semelhante ao do jogo anterior, aqui o Namasso e o Tony Martínez mais uma vez na frente, o André Franco também a titular, o Fábio Cardoso teve que jogar pois o Marcano estava castigado por acumulação de amarelos, mas aqui o Porto a apresentar um 11 competitivo, como sempre, e a ter aqui mais uma vitória, ainda que num jogo algo atribulado, pois o Estoril marcou 2 golos, se bem que, na minha opinião, parece-me que o Porto até nunca esteve longe de ganhar este jogo, sinceramente. Sempre pensei que o Porto ia sair do jogo com a vitória, mas falando aqui também do jogo, vou, como o costume, falar das exibições individuais e também da exibição coletiva da equipa e atribuir notas aos jogadores e ao treinador. Começando aqui pelo Diogo Costa, dou-lhe um 6.5, ele teve pouco trabalho neste jogo, pois não teve muitas chances, o Estoril, e as chances que teve marcou, e ele não tinha muita hipótese, uma delas foi um penalti e outra foi um lance que estava o jogador do Estoril isolado, portanto também pouco podia fazer. De resto ele esteve bem quando foi preciso, houve uma vez até que saiu da área e travou um ataque, até de uma forma bastante rápida, mas lá está, de resto não teve muitas ações no jogo, logo não posso atribuir uma nota superior. Ao Pepe atribuo um 6.5, um jogo talvez um pouco abaixo dos últimos jogos dele, apesar de mais uma vez ter tido várias ações defensivas durante o jogo e até não ter falhado passos longos. No entanto, dá um penalti ao Estoril ao ter o braço afastado do corpo. É certo que é um daqueles penaltis que o jogador não tem assim tanta culpa quanto isso, pois o braço acaba por não estar numa posição assim tão não natural, não é? Está numa posição normalíssima, mas pronto, às leis do jogo é penalti e foi ele que cometeu, portanto tem que penalizar aqui um pouco por isso, mas o Pepe mais uma vez fez uma boa exibição. Ao Fábio Cardoso atribuo um 7, um jogo em que ele até não entrou muito bem, teve um passe para trás que era suposto ser para o Diogo Costa, mas que deu canto. Depois também demorou a reagir no lance do 1-0, mas foi melhorando ao longo do jogo e, mais uma vez, acabou por provar que está preparado para ser titular quando a equipa precisa. Ele esteve bastante forte nos duelos aéreos e também tem um corte muito importante dentro da área após o remate bastante promissor do Estoril. Ao João Mário atribuo um 6, foi um jogo um pouco mais apagado que o habitual do ponto de vista ofensivo. Ele tentou aparecer no ataque, mas nunca conseguiu criar muito perigo. Foi um jogo em que ele praticamente não falhou passes, logo tem isso de positivo, no entanto perdeu boa parte dos duelos. Ao Zaidu atribuo um 7, parece-me que ele fez um jogo bastante competente, esteve mais ofensivo que o habitual e tem aquela arrancada e cruzamento que acabam por resultar no 2-1. Defensivamente também esteve bem e fez várias recuperações. Ao Gruitch atribuo um 7.5, parece-me que foi dos melhores elementos do Porto neste jogo e até me surpreendeu ele ter saído ao intervalo. Ele esteve bastante mais ofensivo que o habitual e até no início do jogo apareceu à entrada da área e fez um remate perigoso e pouco depois até consegue mesmo marcar um golo após um canto, ao aproveitar muito bem o desvio do colega. Um dos motivos pelo que pode ter levado a ele ser tão cedo foi ter levado um amarelo muito cedo na partida, ao perder a bola no meio campo e depois ao tentar recuperar acaba por fazer falta, mas de resto esteve bastante bem no jogo, portanto tenho que atribuir aqui uma nota bastante positiva. Ao Eustáquio atribuo um 7, foi aqui mais um bom jogo dele, ele esteve envolvido em várias jogadas ofensivas e também fez vários passos para o último terço. Defensivamente também cumpriu e teve intervenções importantes. Ao Otávio atribuo um 7, foi um jogo em que ele esteve mais uma vez muito trabalhador e envolvido em todo o terreno e fez muitas recuperações. Ao André Franco atribuo um 8, para mim o homem do jogo, claramente, pois esteve envolvido diretamente em 2 golos e fez um jogo bastante positivo ao estar muito envolvido no ataque. Ele, no primeiro golo, é ele que ganha o canto também e cobra-o de uma forma perfeita e que resulta no golo. Não foi uma assistência direta, mas quase que é uma assistência. E depois também marca um golo após reagir muito bem àquele remate do Namasso que acabou por embater no poste após a defesa do guarda-redes. E para além disso, também não falhou passos longos. Ao Tony Martínez atribuo um 7, mais um jogo bastante positivo por parte dele. Ele esteve sempre bastante ligado na frente e sempre a pressionar os defesas, a tentar recuperar a bola. Esteve muito bem no lance do 2-1, ao descobrir Namasso na área e a passar-lhe a bola, e depois, no seguimento dessa jogada, o Porto consegue chegar ao golo. Ao Namasso também atribuo um 7, como já disse, ele tem aquele remate que acaba por resultar no 2-1,
e mais uma vez esteve bastante esforçado e batalhador. Ao Uribe atribuiu um 6.5, ele entrou para refrescar o meio campo e para substituir o Gruitch que tinha amarelo e ele raramente falhou passes e fez boas intervenções defensivas, logo dei aqui uma nota um pouco acima daquela nota standard que é o 6. Ao Rodrigo Conceição atribuiu um 6.5, ele pouco depois de entrar tem um grande cruzamento para o Tony Martínez e podia ter resultado em golo e durante o resto do jogo cumpriu defensivamente, logo atribuo-lhe aqui uma nota um pouco superior ao João Mário, pois acho que teve um bocadinho melhor performance. Ao Galeno atribuiu um 6, ele entra na segunda metade da segunda parte e não se conseguiu envolver muito no jogo, tem lá uma boa jogada em que tira 2 adversários do caminho e faz um bom remate fora da área, se bem que acabou por ser à figura e de resto não conseguiu criar assim muito perigo, logo atribuo-lhe aqui a nota standard. Ao Taremi atribuiu um 7.5, ele entrou e teve um impacto imediato no jogo, pois ganhou um penalti de uma forma bastante astuta e depois também converte-o com categoria. Para além disso, ajudou defensivamente, sempre a pressionar os defesas e a recuperar bolas, logo tem aqui uma performance bastante positiva e das melhores, contando com os últimos jogos. Ao PP atribuiu um 6, ele entra aos 74 minutos e não se conseguiu envolver muito no jogo, também já estava numa fase avançada e também percebo que seja complicado às vezes também conseguir fazer a diferença. No entanto, lá está, atribuir aqui um 6, pois não fez nada de muito negativo, nem nada de muito positivo. Ao Sérgio Conceição atribuiu um 7, ele mais uma vez voltou a gerir bem o plantel e montou a equipa para criar oportunidades suficientes para vencer o encontro. O Porto mostrou boa organização defensiva durante a maior parte do jogo e poucas oportunidades consentiu ao Estoril. Final do jogo 3-2, um resultado que é bastante enganador, parece-me, pois o Estoril de facto não teve muitas oportunidades, como já disse algumas vezes, e o Porto acaba por ser um justo vencedor após fazer uma boa exibição coletiva. Foram estas as minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.